Como diz um grande amigo meu, graça e paz, irmãos. Queridos, é um privilégio estar aqui com vocês nesta manhã para compartilhar a palavra de Deus. Ontem veio aqui um japonês com QR Code na tela, com um resumo de sermão, e hoje você tem aqui um pastor com a Bíblia de papel e esboço também impresso. Então preciso que você preste bastante atenção e fique ligado naquilo que Deus tem para falar ao seu coração, amém? O que Deus espera de uma igreja boa? Nós sabemos, pastor Lemos, pastor William, que toda igreja é uma igreja boa, porque foi comprada por Cristo com o seu próprio sangue. Mas o fato é que o Novo Testamento nos mostra que algumas igrejas passam por dificuldades, às vezes precisando até de correção e de arrependimento. Por exemplo, a igreja de Corinto foi chamada pelo apóstolo Paulo de uma igreja carnal. A igreja de Laodiceia recebeu uma dura reprimenda do próprio Senhor Jesus em Apocalipse. Mas há também muitas igrejas que são igrejas maduras, são igrejas vivas, igrejas que vão, igrejas multiplicadoras. E se estamos aqui neste congresso, se você veio até aqui, querido pastor, líder, membro de igreja, é porque você quer de alguma maneira aprender como desenvolver a sua igreja, para que ela seja uma igreja vibrante e ativa. Talvez você tenha vindo aqui em busca de novas ideias, ferramentas para revitalizar a sua igreja, ou para fazer a sua igreja crescer. Você sonha com uma igreja que conquiste a cidade, conquiste o mundo e prevaleça. Isso é muito bom. Mas a pergunta que eu quero fazer para o irmão, para a irmã aqui esta manhã, com muita humildade e com muito temor, é a seguinte: quando você chegar lá e a sua igreja for do jeito que você sonha que ela seja, quando a visão que você tem para a sua igreja finalmente se cumprir, o que virá a seguir? E nesta manhã eu quero desenvolver um tema a partir de uma ideia, de que quando Deus dá a graça do crescimento a uma igreja, Ele tem em vista algo que vai muito além dela. E hoje nós vamos estudar uma passagem da Epístola de Paulo aos Romanos, na qual o apóstolo, ao deparar-se com uma igreja boa, uma igreja saudável, apresenta a esta igreja um grande desafio. E por meio dessa reflexão, nós chegaremos a 3 atitudes que Deus espera de uma igreja boa quando encontra uma. Eu queria convidá-los a ler comigo Romanos capítulo 15, versos 14 a 24. Diz assim a santa palavra de Deus, Romanos 15, 14 a 24. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável. Uma vez santificada pelo Espírito Santo, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão.
Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Vamos orar. Pai querido, tua palavra foi lida e pedimos pelo poder do teu Santo Espírito, que é quem nos guia em toda a verdade, que ela seja fielmente exposta, de maneira a transformar o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Que Deus seja sempre glorificado e sua palavra honrada. Amém, irmãos? Estamos diante da carta ou do texto mais denso do Novo Testamento, tanto do ponto de vista teológico quanto missiológico. O próprio apóstolo Paulo, que foi o maior teólogo da igreja, também foi o seu maior missionário. Teologia e missões são componentes essenciais de uma vida cristã saudável, não são excludentes. Aliás, nós precisamos de uma escuta humilde entre teologia e missões, o tempo todo. Como Pedro, que vai à casa de Cornélio e depois precisa voltar à igreja e se explicar. Há uma escuta humilde da parte de Pedro, para conferir se aquilo que ele desenvolve no campo missionário está coerente com a fiel doutrina. E há uma escuta humilde por parte da igreja de Jerusalém, sabendo que no campo missionário tem novidade. No campo missionário tem coisa nova acontecendo. Essa escuta humilde precisa acontecer entre teologia e missões. Romanos é uma carta muito robusta teologicamente, mas também é um livro missionário. No capítulo 1, Paulo fala que é devedor tanto a gregos como a bárbaros. Por isso ele está pronto a anunciar o evangelho. Romanos 1,14. No capítulo 10, ele faz aquela série de perguntas. Como invocarão aquele em quem não creram? E impulsiona a igreja a missões. E agora no capítulo 15 que lemos, missões voltam ao centro das atenções. E como sabemos, há igrejas enfraquecidas. Aliás, é uma das nossas ênfases em missões nacionais da campanha deste ano. Fortalecer igrejas enfraquecidas. Mas esse não era o caso da igreja em Roma. Repare bem comigo, irmãos, os elogios que Paulo faz a esta igreja. Logo no início da carta, no capítulo 1, verso 8, Paulo afirma que a fé daquela igreja já era famosa no mundo inteiro. Ou seja, aquelas igrejas, melhor dizendo, não a igreja, mas as igrejas de Roma, estavam na capital política e militar do mundo, debaixo da pressão do império. E mesmo assim a sua fé se tornou famosa. Provavelmente, muitas pessoas visitavam Roma, inclusive cristãos dessa época, e a notícia se espalhou. Querido pastor, quando a fama de sua igreja, como uma igreja boa, chegar aos ouvidos de todas as igrejas, tema. Se chegar aos ouvidos das juntas missionárias, tema mais ainda, porque você está prestes a ser mais desafiado, porque a sua responsabilidade só terá aumentado. Portanto, não encare as propostas feitas pelas agências missionárias como sendo meros apelos de uma organização, uma instituição. Na verdade, você precisa encarar esses desafios como sendo vindos da parte de Deus, do Deus que está com o radar atento em busca de igrejas boas com quem Ele pode trabalhar. No verso 14 do capítulo 15 que lemos, Paulo rasga outro elogio. Ele diz: vocês são cheios de bondade, cheios de maturidade espiritual, a ponto de poderem aconselharem-se uns aos outros e edificarem-se mutuamente. Irmãos, essa não é uma condição fácil de atingir numa igreja. Quem é pastor sabe disso. E ainda, na introdução da epístola, Paulo fala: eu quero muito conhecer vocês, Romanos 1, 11 e 12, porque eu sei que eu vou ministrar o evangelho a vocês, mas ao mesmo tempo eu serei edificado por vocês. Imagine isso, o apóstolo Paulo,
com toda a sua capacidade, com toda a sua complexa teologia que ele havia formulado, ele diz: eu quero conhecer vocês porque eu sei que vocês têm algo a acrescentar na minha vida também. Ou seja, estamos diante de uma igreja saudável, uma igreja fiel e madura, embora não perfeita. E Paulo entendeu que uma vez existindo uma igreja com essa qualidade, ele poderia envolvê-la naquilo que era mais importante: a missão de evangelização do mundo, como nós veremos a seguir. É por isso que depois de uma longa exposição do Evangelho, ele volta a esse tema de missões e conclui a sua epístola antes de suas saudações finais com missões. E a partir deste texto que lemos, vamos encontrar então essas 3 atitudes que Deus espera de uma igreja boa. A primeira delas vai na longa seção entre os versos 16 e 21. No verso 16, Paulo diz: eu vou falar com vocês ousadamente, como que para fazer vocês se lembrarem. Irmãos, é nesse mesmo espírito que eu estou aqui. Eu sei que os irmãos sabem disso, mas não custa recordar. Qual é a primeira coisa? Deus espera que a igreja saiba que faz parte de algo muito maior do que ela. Sim, Paulo deixa claro ali a sua vocação especial aos gentios, como um missionário itinerante, um missionário viajante. Mas ele não o faz, ele não expõe esse seu chamado àquela igreja apenas para que a igreja reconhecesse tal vocação. Ele fez isso em outras cartas, onde dá para perceber que o seu chamado, a sua vocação apostólica estavam sendo questionados. Não é o caso aqui. Ele o faz com outro sentido, com outro propósito. Ele quer que esta igreja compreenda o quadro maior da história da redenção. É por isso que ele diz: desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, verso 19, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Então, irmãos, quando um missionário fala de seu chamado, seu campo, seu ministério, não está simplesmente se autopromovendo, ou pelo menos não deveria fazê-lo, mas promovendo a obra de Deus no mundo. Nenhum missionário, por mais que esteja envolvido com seu campo específico, e por mais que ressalte aquilo que Deus o está levando a realizar, ele não fala unicamente de si. Ao invés, ele fala de Deus e do projeto glorioso que Deus está desenvolvendo no mundo para redimir as nações. Então permita-me repetir mais uma vez. Quando as juntas missionárias falam de missões, não estão puxando brasa para a sardinha delas. Estão buscando conscientizar as igrejas quanto a algo que transcende a igreja local e que vai muito além da obra de evangelização de uma cidade ou de um bairro. É o plano global de Deus, do qual cada igreja local é convidada a participar. E as juntas existem para isso. Pastores, igrejas, vocês são chamados para amar o seu povo, a sua cidade, a sua cultura, mas não permitam que o amor pela sua cidade torne-se como uma espécie de eclipse que subtraia do seu coração e da sua mente o amor por missões em nível nacional e global. E neste mesmo instante, enquanto estamos aqui, Deus está realizando este plano no mundo. Nós vimos isso claramente durante esse congresso, especialmente nas noites missionárias. Deus está desenvolvendo o seu plano, né, pastor Lemos, desde o chamado a Abraão, na verdade muito antes, passando pela grande comissão até Apocalipse, como vimos também com o pastor Alex Uemura. Portanto, se a sua igreja, querido pastor, querido membro de igreja, líder, só existe para o seu bairro e para a sua cidade, está aquém do projeto que Deus tem para ela. A grande comissão não tem um ponto final depois de fazer discípulos. A grande comissão tem um escopo. A grande comissão tem uma área de abrangência, todas as nações. É por isso que Paulo menciona aqui Jerusalém, Ilírico, Acaia, Macedônia, Espanha, vários lugares geograficamente localizados.
essas nações estavam lá, aguardando para serem alcançadas. William Carey, o grande missionário, começou simplesmente pendurando em sua sapataria um mapa mundi, que ele fizera com as próprias mãos. E tem uma frase dele que eu gosto muito, enquanto ele orava pelas nações. A frase dele é a seguinte: para saber a vontade de Deus, precisamos de uma Bíblia aberta e de um mapa aberto. Talvez você esteja pastoreando um grande centro, como aqueles irmãos de Roma. Mas Paulo fala para eles: eu fui chamado também para alcançar os bárbaros, os não civilizados, que poderiam ser alvo, inclusive, de desprezo. Todas as pessoas, em todos os lugares. Sua igreja, por menor que seja, ela possui todo o necessário pelo Espírito Santo para, se fosse preciso, recomeçar o empreendimento missionário do zero e alcançar o mundo. A segunda coisa, Deus espera que sua igreja entenda, eu preciso ser bem claro aqui, Deus espera que a sua igreja entenda, isso está nos versículos 22 a 24, primeira parte. Deus quer que a sua igreja entenda que a comunhão é boa, mas a missão tem prioridade. Nós sabemos que nascemos de novo em uma nova família, a família de Deus. Nós desfrutamos já da comunhão dessa família e a desfrutaremos por toda a eternidade numa criação totalmente renovada. Fomos salvos para a comunhão eterna com Deus. Portanto, um dia toda a nossa comunhão será plena, com todo o corpo de Deus reunido, corpo de Cristo reunido. Mas enquanto estamos aqui, nós temos uma missão para cumprir. Você poderia dizer, mas esse era o caso de Paulo. Não, mas ele quer tornar a igreja participante e consciente disso. E Paulo diz alguma coisa muito interessante aqui nesse texto. Eu acho isso muito curioso. Primeiro capítulo, versos 9 e 10, e a ideia vai se repetir no 15. Ele fala: Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Paulo coloca para fora esse seu desejo de conhecer aquela igreja que ele não plantara. Eu sonho em conhecer vocês. Parece o pastor William Salgado falando, é o meu sonho conhecer vocês. E aí, ele diz, mas eu ainda não pude. No capítulo 15, verso 23, ele retoma a ideia e diz, desejando alguns dias, não, alguns anos, verso 23, desejando há muitos anos visitá-los. A pergunta é, se Paulo coloca duas vezes, tanto na introdução quanto na conclusão da carta, seu desejo de visitar aquela igreja de Roma que ele não conhecia, por que que ele ainda não o tinha feito? E ele diz, capítulo 1, verso 15, e agora no capítulo 15, versos 22 e 23, ele é ainda mais explícito. Depois de explicar que havia estado ocupado com a evangelização de algumas partes do mundo, ele conclui, essa foi a razão, porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Qual foi a razão? Ele estava ocupado com a missão. E ele diz, mas agora, até que enfim, não tendo mais campo de atividades nessas regiões, agora sim, eu posso desfrutar da comunhão com vocês. Por mais que Paulo quisesse ir a Roma, ele sabia que lá já havia uma igreja estabelecida, mas havia lugares onde Cristo não tinha sido anunciado. E ele não tinha como interromper sua missão para estar em Roma. Por isso ele cita Ilírico, a região costeira da Macedônia. Já havia igrejas ali e outros lugares. Paulo sabia que a comunhão é boa, mas a missão tem o quê? Prioridade. Mas agora surgiu a oportunidade para Paulo conhecer aquela igreja, cuja fé era famosa no mundo inteiro. Mas olha o que ele diz no verso 24. É curioso isso, irmãos. Ele diz, eu quero vê-los de passagem, desfrutar um pouco da companhia de vocês. Não parece incoerente? É meu sonho visitar vocês há muitos anos, agora sim eu posso, mas eu vou passar rapidinho. Por quê? Mais uma vez, Paulo sabia que a comunhão é boa, mas a missão tinha prioridade. Paulo tinha um plano missionário em mente, irmãos.
primeiro a missão, depois a comunhão. Só há uma exceção, nós encontramos a partir do verso 25. O socorro aos crentes que estão sofrendo. Tirando essa exceção, a ordem é missão e depois comunhão. Irmãos, há um risco enorme em termos igrejas boas demais. Sabe qual é o risco? Não querermos ir embora. Não querermos sair. Não querermos ir para outra igreja, mesmo quando nos mudamos de cidade. E alguns de nós ficam pendurados numa espécie de membresia online. Tudo porque consideram sua igreja tão boa que parece que não há nenhuma outra que vale a pena. Não, meus irmãos. Paulo reconheceu uma igreja boa que ele nem havia plantado. Porque o critério para uma igreja boa não é ela se parecer conosco, não é ela ter o mesmo nome, não é ela ter a mesma identidade visual que a nossa igreja, mas ser coerente com o Novo Testamento. É isso que é uma igreja boa. Plantar igrejas, irmãos, é um processo de reprodução natural, não é clonagem. Ana Thalita, minha filha, parece comigo. Graças a Deus, com a minha esposa também. Mas ela não sou eu. Ela carrega o meu DNA, mas ela tem o dela próprio. Irmãos, permita-me dizer uma coisa. Nós somos mortais. Nós somos temporários. A missão não começou conosco, nem terminará conosco. Líderes passam. Logotipos passam. Só a palavra de Deus permanece para sempre. O nome para ser lembrado é o de Jesus, não o da minha igreja, tampouco o meu. Jesus só prometeu a uma pessoa que o feito dela seria lembrado. Foi aquela mulher que teve que quebrar o vaso, teve que quebrar, se desfazer daquilo que era mais valioso para derramá-lo sobre Jesus. E Jesus disse: o seu feito seria lembrado, porque você apontou para a minha cruz. Voltando à comunhão, irmãos, é claro que estar com os crentes é muito bom, é muito maravilhoso, mas nós jamais podemos permitir que a comunhão tire o nosso foco da missão. Quer saber de uma coisa que me irrita profundamente? Presta atenção aqui. A gente tem um PGM, a gente luta para levar um visitante no PGM, ele aparece no PGM. No final do PGM tem o quê? Comida. Depois da comida tem o quê? Foto. Né? Até para servir de relatório. Saber quantas pessoas tem. Aí você vai tirar a foto. Aí você levou o seu visitante. Aquele seu amigo não crente. Vai aparecer na foto, não vai? Todo mundo enfileirado, vamos tirar a foto. Aí tem sempre um desavisado que pensa que a comunhão é mais importante que a missão, que diz assim: diga dízimo. Fabrício, olha, eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não vai responder em voz alta, você vai só pensar. O diabo fez um trabalho tão sujo na mentalidade comum do brasileiro. E veja se não é assim. Você não vai falar em voz alta, por favor. Mas você vai pensar. Padre é tudo, não responda, mas você pensou. Pastor é tudo, não responda, mas você pensou. Aí a gente traz o visitante para o PGM. E o sujeito que é crente antigo de igreja, ele pensa só tem crente ali. Ele nem se deu conta de olhar, porque o propósito daquele grupo é trazer novas pessoas. E elas não têm a nossa cultura, elas não têm a nossa linguagem. E o sujeito vai falar dízimo, o que o visitante vai pensar? Dá vontade de fazer igual um avestruz, se bem que eu acho que ele não faz isso mesmo, é só um mito. Mas é enfiar a cara no chão. Ele está pensando assim: está aqui vocês querendo tirar o meu dízimo e ainda fazendo chacota de mim, dos bobos que entregam. Por favor, meu irmão, a comunhão é boa, mas a missão tem prioridade. Paulo sabia disso. Mas vamos para a terceira coisa, porque o tempo está avançando. Terceira coisa, Deus espera que a igreja local
participe da obra missionária global. Tudo que Paulo escreve encontra uma culminância num projeto missionário que ele tinha. No verso 24, ele finalmente revela qual era esse plano. Alcançar o quê? A Espanha. Naquele tempo, irmãos, a Espanha representava o lugar mais remoto ao oeste do mundo conhecido. John MacArthur, comentando esse texto, afirma que no Novo Testamento a Espanha correspondia à antiga Tarsis, para onde Jonas fugiu, o lugar mais longe que ele pôde imaginar. E é para lá que Paulo queria ir. Um campo pioneiro, um campo daquele tipo que ele buscava alcançar, onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Ele tinha um peso no coração pelos povos não alcançados, e ele mal podia esperar para levar o evangelho à Espanha. Essa era a sua razão de vida, mas ele não vai realizar esta ação sozinho. Ele pensa, onde será que tem uma igreja boa, uma igreja madura, uma igreja espiritual, que eu posso desafiar, que está estrategicamente posicionada para que essa igreja me encaminhe. Essa expressão para encaminhar significa o quê? Enviar. Inclui o suporte financeiro, talvez até alguma certa escolta de uma comitiva de crentes o impulsionando para ir lá. Temos um mapa que pode mostrar isso muito bem para você entender qual era a localização. Naquela estrela está o lugar provável onde Paulo escreve esta carta, Corinto, ali na região da Caia. Ele diz, eu vou primeiro a Jerusalém enviar a oferta, mas ele pretende chegar onde? Na Espanha. E olha onde Roma estava. Um trampolim, uma catapulta. Ele pensa, eu quero usar essa igreja. A igreja de Roma poderia ser a provedora. Como disse Mark Dever, comentando esse texto, Paulo presumiu que a igreja local em Roma, na qual ele nunca estivera, seria um eixo para a atividade missionária. Esse tipo de utilidade em missões é algo que deve ser buscado nas orações e planos de nossas igrejas. Uma igreja alavanca. Irmãos, quanto mais saudável uma igreja é, maior é a sua responsabilidade. E se você veio a esta conferência achando que a sua igreja é o fim da linha, talvez o seu sonho maior seria fazer a sua igreja crescer, chegar aos 1000 membros ou mais, e aí poder dizer, missão cumprida. Sinto muito desapontar você. Se isso acontecer pela graça de Deus, será apenas mais uma estação na grande jornada da missão. E é neste ponto que a real aventura vai começar. Aliás, nem precisamos esperar. Uma igreja pequena já pode se envolver com missões e já cooperar com a obra missionária regional, nacional e mundial. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas agora para a sua reflexão. Onde é a sua Espanha? Para onde você deve olhar? O que Deus quer mostrar para você, para mim, a fim de engajar nossa igreja mais com essa missão redentora mundial? Coloca o outro mapa aí. Você já viu esse mapa? Olha onde sua igreja está. Correlacione a localização da sua igreja com os vermelhos do mapa. E mais, quem são os nossos Paulos? Quem são os missionários que nós vamos enviar? Eu queria mostrar mais uma foto para os irmãos. Em fevereiro de 2019, tive o privilégio de ir lá, em Juazeiro, na Bahia, visitar o local onde estavam os nossos radicais à época. É isso daqui que eu vi. Coisa que eu só vi na televisão. Perto de Petrolina. Vem com essa região aqui. Volta. Essa aí fica para o final. É isso daqui, gente. Os bodes na rua, a casinha das pessoas. Pode passar outra, perdão. E aí eu encontrei essa casinha aqui, irmãos. Ali tinha uma radical nossa de missões nacionais, vivendo em dupla, nesta casinha. O lugar tão seco que nem crescia a grama, mas ela colocou todas as pedrinhas. E quando eu fui na casa dela, ela disse assim, minha casa está linda, não está? Está. Uma jovem de 20 anos
que já estava 2 anos ali, plantando uma igreja no sertão. Quem é o seu Paulo? Essa jovem esteve aqui à frente, cantando a música das crianças. Como eu amo essa jovem. Irmãos, a juventude está ouvindo Deus. Vou dizer uma coisa muito pessoal. A geração dos nossos pais, do meu pai tem mais de 50 anos de ministério como pastor batista. Se sacrificou muito para o ministério, muito, muito. E aí, com todo o coração terno de pai, de avô, eu costumei ouvir da geração que me antecedeu o seguinte: olha, se você tem 18 anos, 20, e você pensa em se tornar um pastor ou um missionário, não vá agora, faça a sua faculdade primeiro. A intenção totalmente legítima de fazer com que nós tivéssemos um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de sustento, de amparo na vida, por causa da experiência que a geração anterior teve. Graças a Deus, meu pai está bem. E outros pastores de sua geração, talvez nem tanto, talvez. Mas eu reproduzi, pastor Fabrício, isso. Chegava um jovem de 17, 18 anos e pedia conselho missionário. Eu dizia, vai fazer uma faculdade primeiro. Sabe o que eu percebi, pastor Jefferson? Que esse conselho não estava mais colando para as novas gerações. Eles estão vindo. E eles estão falando, não vou fazer faculdade não, eu quero ir para o campo missionário agora. Eu quero ir já. Quem nós vamos enviar? Minha geração fez muitas contas, mas Deus está levantando uma nova geração que tem uma dose de disposição sacrificial que a minha geração não teve. E nós precisamos levantá-los, nós precisamos enviá-los. Se quiserem fazer faculdade, pode fazer, tem EAD também, vai fazer no campo. Irmãos, concluindo, o Novo Testamento não informa se Cristo, ou melhor, se Paulo foi realmente à Espanha. A gente não sabe. Clemente de Roma, um dos pais da igreja, afirma que sim, mas esse dado é ainda cercado de dúvidas. Seja como for, a lição bíblica ficou e serve para a edificação de todos os crentes hoje. O apóstolo Paulo plantou muitas igrejas e nunca ficou satisfeito de plantar uma só. Plantou uma, depois plantou outra, depois plantou outra, porque a sua visão era mundial. Oswald Smith disse certa vez, nenhuma visão que não seja o mundo é uma visão de Deus. E Deus trouxe você a esse congresso para ampliar a sua visão, elevar os seus olhos. Pensar a missão cristã à luz de Mateus 24:14. O evangelho deve ser pregado a todas as nações antes do fim. Como já explicou o pastor Alex Emura, todos os grupos étnicos. Portanto, você está sendo chamado a um nível acima de consciência missiológica e missionária. Segundo um site, People Groups, há mais de 7.000 povos não alcançados no mundo ainda, que somam mais de 4,8 bilhões de pessoas. 83 destes dentro do Brasil. Em outras contagens, chegam a 120 povos não alcançados dentro do nosso território nacional. E eu fiquei imaginando como seria, pastor William, se nós recebêssemos aqui, nesta conferência, uma visita, 2 visitas inusitadas por uma espécie de túnel do tempo. Com a ajuda do ChatGPT, eu criei uma imagem ali, ó. O apóstolo Paulo e o William Carey pegaram o túnel do tempo e vieram para a Conferência Global Multiplique 2025. Eu imagino eles chegando aqui, meio assustados, vendo isso tudo e tendo uma conversa. Depois de uma contextualização, pastor Alex, nós teríamos essa conversa com eles. Diríamos assim, apóstolo Paulo, William Carey, nós estamos fazendo aqui reuniões de planejamento missionário com a nossa liderança, queremos ouvir a opinião de vocês. Sabe qual eu acho que seria a primeira palavra que eles diriam? É a seguinte: vocês têm um mapa? Me dão um mapa.
Pega um mapa, por favor. Aí talvez a gente pegasse no celular o Google Maps, que hoje tem, eles não tinham. William Carroll desenhou com as próprias mãos o mapa mundi e fixou na sua sapataria. Aí a gente pega o Google Maps, está aqui o mapa. Aí eu acho que Paulo diria assim, amplia mais um pouquinho. Não está bom ainda. Vai subindo. Aqui está a sua cidade, não está? Não, eu quero mais amplo. Aqui, ó, é o meu estado. Estado do Rio de Janeiro. Não está bom ainda não. Aí ele ia aprender a fazer a pinça, não sei se ele ia conseguir, mas ele ia dizer assim, não, mas não está bom ainda não. Vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Qual é a sua relação com o mapa? Queridos irmãos, para que queremos igrejas multiplicadoras? Para que queremos igrejas boas, pastor Alex Wemura? O movimento de igreja multiplicadora subiu de nível, pastor Esdras. Não se trata apenas de alcançar localmente. Deus quer igrejas multiplicadoras no Brasil para se unirem a Ele em missão, até que a última nação, a última tribo indígena no Brasil, o último grupo étnico do mundo, ciganos, quilombolas, sertanejos, ribeirinhos, sejam alcançados pelo Evangelho. Igrejas, pastores, líderes e membros, nós precisamos ter em mente que fazemos parte de algo muito maior. Precisamos priorizar a evangelização acima da comunhão. E precisamos participar efetivamente da obra missionária regional, nacional e global. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Que a Tua palavra é viva e eficaz. E que ela encontre guarida no nosso coração. E nos molde, nos transforme à Tua visão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.